O que é ter fé? Quem tem fé? Dentro de nós, onde vive essa fé? De quem a tem? Quem não sente a fé, não a percebe, não convive com ela? Vamos mergulhar nessas reflexões e peço a todos que vierem a ouvir essa reflexão, que olhem para dentro como preparação para elas, para essa reflexão, para que possamos caminhar juntos e que não haja uma reflexão separada do nosso olhar para dentro e para fora. Tenta olhar dentro de você. Quem é que tem fé? E nem estamos falando do tamanho, estamos falando da experiência da fé. Tenta lembrar momentos onde você sente que navegou por essas águas e que essa força te deu direção, caminho, capacidade de caminhar. Escolhe uma situação que você sente que foi mais visível, que você estava movida pela fé. Mesmo que seja algo mínimo, pequeno, não tem o menor problema. O importante é a gente entrar em contato consciente com essa experiência da fé. Descreva para você a sua parte que se movimenta pela fé. Dê para ela nomes que descrevam os atos internos e externos. Quando isso aconteceu, depois olhe para a polaridade dela, aquela parte que você sente que não tem fé, que se manifestou, né? Porque somos tantos dentro. Esta parte que manifestou a ausência de fé. Ou sentiu medo, ou sentiu revolta, alguma coisa que a retirou dessa experiência de conexão. E olhe para seu corpo, sua alma, seu espírito, como fica ele quando a experiência é esta. Dê nome ao que você vê. De um lado, quando eu sinto que eu sou guiada por uma força maior do que a minha própria consciência, como é que fico eu? E quando eu sou retida por uma força que é menor do que a minha consciência, como fico eu? Vá dando observações e aprendendo da sua própria experiência. Tenta ver se você consegue dar 3 palavras para a experiência de caminhar na fé vivida por você e 3 palavras que descrevam a experiência de não sentir fé experimentada por você em alguma situação. E coloque isso numa espécie de um painel interno à sua frente. Configure esta parte que tem fé, deixe ela expressar no corpo essa qualidade. E a outra que não tem também. Visualize como é que os corpos físico, emocional e o pensar, sentir, querer são afetados por essa experiência da fé e da não fé. E traduza isso numa postura física, numa atmosfera, numa fisionomia do rosto, etc. Corporifique a experiência. Ela já está aí dentro de você, é uma memória, né? Torne ela visível.
De onde vem a fé? O que é que a experiência da fé anuncia para nós? Então, cada vez que algum de nós navega na substância da fé, o que ele está nos contando é que o meu eu terreno não alcança a experiência já vivida pelo meu espírito. O meu espírito, eu sei que é desta forma. Vivi isso em alguma outra vida. E trago isso como herança de mim mesmo. Algo em mim sabe, e não é pelos conhecimentos, nem pela razão, é uma certeza íntima. E quando a fé assim se manifesta, uma multidão pode dizer que estamos loucos. E intimamente, cada um de nós sabe, Pai, perdoai, eles não viram o que eu já vi em outra vida, então nem falo nada, fico aqui na minha experiência interna, contigo, sabendo que não é como está sendo falado, mas que não é possível convencer ninguém de nada, porque a fé é uma experiência muito pessoal. Ela é fruto das nossas andanças. Ela vem da memória ativada do nosso eu divino, presente na nossa experiência em alguma das nossas vidas. Então é algo tão pleno, tão completo, que dispensa qualquer racional explicação sobre o fenômeno. É quando a gente pode dizer, eu nem sei porquê, mas eu tenho certeza, porque a personalidade desta vida não alcança aquela experiência, porque está vivendo outra experiência. Mas o nosso eu divino sabe e nos sustenta. Que maravilhoso amor este do nosso amor divino, sustentando, e nem precisa ser em circunstâncias heróicas, quando uma mãe não tem dúvida que ela deve agir desta ou da outra maneira com o seu filho, ela está num ato de fé. E esse ato de fé é fruto de uma convivência anterior. Ninguém é mãe de ninguém sem antes ter sido muitas coisas dessa pessoa. Há um conhecimento, uma experiência daquele ser. Então há uma clareza, há uma certeza nada orgulhosa, uma certeza que vem, é celular e que permite então um pai e uma mãe cuidar dos seus filhos. Essa experiência também se manifesta não só com filhos biológicos, mas com filhos afetivos, com irmãos de caminho, pessoas a quem somos caros e são caras para nós. Tenho certeza que todos aqui já tiveram uma experiência onde você olha para alguém e sabe que você precisa falar para aquela pessoa tal e tal palavra, que aquela pessoa precisa ouvir de você aquela palavra, porque isso moverá dentro dela mundos. É a fé que carrega um ser humano para atuar desta forma. O maravilhoso caminho da fé, que é o caminho da realização do espírito na matéria. Ele vem e irradia sem medo, com força, amor, clareza, certeza e viço. Move montanhas,
do medo, montanhas do egoísmo, montanhas da incerteza. Muitas montanhas internas são movidas pela fé no dia a dia das famílias, dos amigos, até nos ambientes de trabalho. A fé é para nós o orvalho do nosso espírito na nossa alma, trazendo para nós gotas preciosas da presença do nosso eu, orientando a nossa jornada. E a fenomenologia desse fenômeno é tão maravilhosa e linda, porque quando este fenômeno está acontecendo na vida de alguém, aquela pessoa está, a gente costuma dizer aqui na Terra, inteira. Isso significa o quê? O espírito dela se faz presente. E é algo admirável, seja num homem muito culto quando isso acontece, ou seja na pessoa mais simples. O espírito está presente e irradia clareza, beleza, direção. Maravilhoso momento este da fé. Nos momentos atuais da nossa ignorância coletiva, a fé foi banida, porque foi associada a algo menor, à religião. Mas isso é uma quimera, uma ilusão. A fé é uma expressão do que temos de mais evoluído em nós. Necessariamente não tem nada a ver com religião, tem a ver com sim a religiosidade do templo interno se manifestando. É algo tão precioso. São momentos de conexão, onde o Espírito fala pela carne, o Verbo habita entre nós. E alguém pode, sem arrogância nenhuma, poder dizer: é por aqui que precisamos ir. É maravilhoso quando alguém está tocado pela fé. Peço a cada um de nós e aqueles que venham a ouvir essa reflexão, que se lembrem do momento onde você estava assim. Algo potente, belo, singelo, simples e verdadeiro guiava teu coração. Os momentos de fé são pequeninos altares dentro da nossa alma. E vamos agradecer a todos aqueles, são milhares de seres, que passaram por nós deixando pequenos grãos de moralidade, de verdade, de amorosidade, construindo esse lugar da fé. A fé é uma certeza tão plena do nosso espírito que a nossa personalidade não alcança, então ela diz que é fé, porque não compreende que é o sol do nosso ser pulsando na nossa alma. Maravilhoso espetáculo de contemplar qualquer ser humano em fé. É lindo, é cheio de esperança, é como se fosse uma aurora na alma humana. De aurora em aurora, vamos construindo esse despertar da nossa alma para a nossa fé. Deixemos essa palavra vibrar no nosso coração. A fé que eu carrego é do tamanho da permissão que o meu eu terreno dá para eu poder sentir e expressar a minha centelha divina, aqui e agora.
nesta compreensão, peço a cada um que faça uma pequena oração, uma pequena grande oração, que alegra tanto ao coração de Deus, nos ver desejosos de expressar a nossa natureza divina aqui. E por isso Jesus falava: até quando terei que vos dar suporte, porque vocês não se dispõem a expressar o teu eu divino aqui na terra? Até quando vão vocês, Jesus falava na sua frase, né? Vão deixar com que o ego temporal, o eu pequeno, diga: eu não consigo, eu não sou capaz? Como? Se o eu divino de cada um de nós é uma centelha do próprio coração de Deus, não tem como ela não ser capaz. O que podemos é impedi-la de se manifestar. Mas toda vez que permitimos que ela se expresse, ela é potência divina em ação. Até quando vamos adiar esse momento de permitir com que a presença de Deus em nós se expresse através dos nossos corpos terrestres? Que o Verbo se faça carne e habite em nós. Maravilhoso momento esse do sim a este caminho. O sim semelhante ao de Maria, uma menina de 15 anos, que ouviu um anjo dizendo: serás mãe. E ela, tocada por aquela qualidade que estava ali, disse: seja feita a vontade de Deus em mim. Sim, serei mãe. E neste lugar, onde a centelha divina, a presença de Deus habita em nós, não há dúvida de nada. Sabemos neste lugar, todos nós, neste lugar sabemos que a presença de Deus não tem limite para o que é possível fazer. O limite vem quando não estamos conectados com a presença de Deus. E temos muitas partes não conectadas. E não tem problema que seja assim. Esse é o caminho da Terra. Viver, caminhar por aqui desconectado. Depois recordar quem se é e voltar com esse fogo abrasante do Espírito se expressando e transformando tudo aquilo que não tem clareza do que não se manifesta como potência exatamente porque está separado da potência, da fonte de toda força, clareza, bondade e verdade. Estranho seria se essa parte separada achasse que pode mover montanhas. Aí seria bastante grave. E a compreensão dessa diferença é a essência da jornada de todo buscador. Porque as forças adversas, às vezes, tentam nos fazer acreditar que sem estar conectados podemos. Este poder pode ter até força, mas não tem dentro dele bondade, amorosidade, paz. E essa é a diferença. Porque quando podemos em Deus, este poder é benéfico, é construtivo, é ameno, é amoroso. Não destrói, constrói, integra, chama.
E esse é o trabalho de cada buscador. Compreender quando estou em fé, expressando a presença de Deus no meu coração. E quando estou preenchida por empáfia, orgulho, que até posso estar forte, potente, mas não trago para aqueles que estão em volta, nem para mim mesmo, a mansidão daqueles que herdarão a terra, porque estão na presença de Deus. Que possamos nesse momento pedir ao Criador, pedir ao Cristo responsável pelo desenvolvimento da humanidade de cada um de nós, essa assistência para que possamos separar uma coisa da outra. E possamos nos entregar a esta potência amorosa da presença de Deus cada vez mais. E possamos também renunciar à volúpia do poder que não traz paz. Que assim seja.